Projeto de estradas, aula número 1, módulo 2. Neste segundo módulo, nós vamos tratar do Sistema Nacional de Viação e uma visão geral do projeto de estradas. O Sistema Nacional de Viação, conhecido pela sigla SNV, é a forma como estão organizadas as rodovias para fins de planejamento do governo. Então, no site do DENIT, cuja página inicial está mostrada aí, encontra-se um arquivo do Sistema Nacional de Viação. Este arquivo nada mais é do que um arquivo em Excel que mostra todas as rodovias brasileiras. Então, nesta primeira coluna, as rodovias, as BRs. A segunda coluna, a unidade da federação, o estado. Então, a gente pode ordenar pelo estado ou pelo número da BR. O usuário pode manipular esta tabela de acordo com a sua necessidade. Aqui a gente encontra como que as rodovias são divididas. Então, por exemplo, aqui está mostrado os estados em ordem alfabética. Então, inicialmente, o estado do Acre. Então, colocando-se em ordem alfabética o estado do Acre, automaticamente todas as rodovias do estado aparecem na coluna BR. Mostrando, então, por exemplo, que o estado do Acre tem a rodovia BR-307, que aparece aqui 3 vezes. Por quê? Porque esta rodovia está dividida em 3 segmentos. Então, todas as rodovias federais são divididas em segmentos, cujo local de início e local de fim estão descritos nessa tabela. Então, a rodovia 307 ela tem um primeiro segmento, cujo código é este aqui, 307 BAC 0010. Ele começa no entroncamento com a rodovia estadual AC 190, então essa é uma rodovia estadual, AC 190, estado do Acre, na localidade de Marechal Taumaturgo, e termina no entroncamento de uma outra rodovia estadual, AC 090, na localidade chamada de Porto Walter. O quilômetro inicial é 0, o quilômetro final 95, então tem uma extensão de 95,1, e a situação da superfície, a situação dessa rodovia. Essa rodovia ela já foi implantada, mas a vegetação cobriu, tomou conta novamente. Então ela é uma rodovia que está planejada, ela não está com tráfego, uma vez que a vegetação, ela é uma rodovia baixíssimo o tráfego, a vegetação fechou, ela não foi pavimentada, então ela é uma rodovia planejada. O segundo segmento da 307 é esse segmento que começa onde termina o primeiro, em Porto Walter, ele vai até Rodrigues Alves. Tem uma extensão de 68 quilômetros e também é uma rodovia planejada. E assim sucessivamente. A outra rodovia, no estado do Acre, é a 317. A 317 ela tem uma quantidade enorme de segmentos. Então, cada trechinho está descrito nesse Sistema Nacional de Viação. Então, essa rodovia 307, o primeiro segmento dela é esse segmento 317 BAC 0170. Ela começa essa rodovia na divisa entre o estado do Acre e o Amazonas e vai até o entroncamento com a rodovia estadual AC 445. O quilômetro 0 até o 29,4, então esse primeiro segmento tem uma extensão de 29,4 e ela está pavimentada. Essa rodovia está com tráfego liberado, ela está pavimentada. E assim sucessivamente. Então, este Plano Nacional de Viação, ou Sistema Nacional de Viação, nada mais é a forma como estão organizadas e divididas as rodovias federais no Brasil por segmento e o estado físico dessas rodovias. Quanto à numeração BR, o Brasil adotou um critério de numeração que é bastante útil para a orientação do usuário. Então, elas são classificadas em rodovias radiais, longitudinais, transversais ou de ligação. Rodovias radiais são aquelas que começam em Brasília e se dirigem a
as capitais, principalmente. E elas são numeradas, são as rodovias BR 0 alguma coisa. E elas são numeradas no sentido dos ponteiros do relógio. Então, por exemplo, esta rodovia aqui, então o primeiro quadrante seria até a BR 025, no final do segundo quadrante seria a BR 050 e assim sucessivamente. Então, uma rodovia, por exemplo, que liga Brasília a Fortaleza, é a BR 020. Então, é uma rodovia radial, porque ela sai de Brasília em direção à capital. No Rio de Janeiro, a rodovia que liga Brasília ao Rio de Janeiro, BR 040. 40 porque é a posição é a posição dela em relação ao segundo quadrante. A rodovia que liga a Cuiabá, BR 070, Brasília-Cuiabá. Então, tendo em vista a sua posição, a sua direção no terceiro quadrante, é a BR 040. Então, as rodovias radiais são aquelas que começam em Brasília e se dirigem a uma das capitais. Já as rodovias longitudinais são as rodovias que têm uma direção geral norte e sul, começando pelo litoral, a BR-101, que é a primeira rodovia mais litorânea. A que passa por Brasília seria a BR-150, se existisse. Então, esta rodovia, por exemplo, a BR-163, ela está à esquerda de Brasília, então o número é superior a 150. Então, de 0 até 150 seria Brasília, de 150 em diante, em direção a oeste, acima de 150. Então, BR-174 é uma rodovia longitudinal e, pela sua numeração, a gente tem uma noção geral. Por exemplo, uma segunda rodovia longitudinal, também na direção norte e sul, é a famosa rodovia Presidente Dutra, Rio-São Paulo, que ela prossegue em direção ao norte e ao sul. Essa rodovia ela é uma rodovia longitudinal, está um pouco à esquerda da BR-101, a numeração dela, por exemplo, é a 116, que é a Dutra, e assim sucessivamente. As rodovias transversais são as rodovias, as BRs 200 e alguma coisa. Começando ao norte, a que passaria por Brasília seria 250, então teríamos uma BR-200, seria a mais extrema ao norte, a BR-250 que passaria por Brasília e assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui embaixo, a última rodovia transversal é a rodovia BR-290. A rodovia BR-262, que liga Belo Horizonte a Vitória, BR-262, a BR-230 transamazônica, que ela praticamente atravessa todo o país, parte dela ainda não está implantada, pavimentada, mas a maioria está. Então, as BRs transversais são as BRs 200 e alguma coisa. E, por último, as rodovias diagonais. As rodovias diagonais são as rodovias BR-300 e alguma coisa, que ela pode ser diagonal no sentido noroeste-sudeste, que seriam as pares. Então, essa rodovia, por exemplo, a BR-304, a inclinação dela é a inclinação noroeste-sudeste, então ela começa em 304, a que passaria por Brasília seria 350, e assim sucessivamente. E as rodovias na direção nordeste-sudoeste seriam as ímpares. A que passasse em Brasília seria 351, a direção nordeste-sudoeste. Então, por exemplo, essa aqui, Manaus-Porto Velho, é BR-319, porque começaria no extremo oeste, no Brasil, menor número. Por exemplo, a 307 é uma rodovia perimetral norte, aquela que sai de Cruzeiro do Sul, Benjamin Constant e vai até Boa Vista. Essa rodovia é a mais extrema que a gente tem na direção oeste, então seria a rodovia 307, e assim sucessivamente. Então, esta é a forma como são numeradas as rodovias brasileiras, que é um critério do Sistema Nacional de Viação. No site do DENIT existe uma outra ferramenta dentro do Sistema Nacional de Viação, que é uma ferramenta chamada VGEL. O VGEL é um visualizador de informações geográficas, que pode ser útil em várias situações. Ele apresenta
todas as rodovias federais brasileiras num visualizador onde a gente tem clicando nos diversos segmentos, a gente tem todas as informações dessas rodovias. Então, é uma ferramenta bastante interessante, é uma ferramenta, um visualizador geográfico, VGEL, que pode ser útil em alguns estudos e projetos. Ele é totalmente interativo, clicando-se no segmento desejado, aparecem todas as informações relativas àquele segmento. Isso também está disponível no site do DENIT. Vamos agora, então, iniciar um projeto de estradas, iniciando através de uma visão geral do seu projeto. Um projeto de estradas, ele só pode começar desde que ele tenha atendido a duas condições iniciais obrigatórias por lei. Uma delas é o estudo de viabilidade técnico-econômica. A Lei número 11.653, de abril de 2008, já era governo Fernando Henrique, estabelece o seguinte: todo projeto de grande vulto só pode ser iniciado, só pode iniciar o projeto, se houver um estudo de viabilidade técnico-econômica mostrando que ele é viável, é vantajoso técnico-economicamente e ambientalmente também. Então, para esta lei, ela classifica projeto de grande vulto todo aquele que tem um custo superior a 100 milhões. Então, a lei define o que é projeto de grande vulto. É aquele que o seu custo ultrapassa 100 milhões. Então, só pode ser iniciado o projeto se existir um estudo de viabilidade técnica e econômica mostrando que aquele projeto é vantajoso. E a outra condição para se iniciar um projeto é o seu licenciamento ambiental. Vocês já fizeram a disciplina de Ciências do Ambiente, já viram que no Brasil a nossa legislação ambiental é bastante rigorosa e só pode começar um projeto de uma estrada após a obtenção da licença prévia. A licença prévia é o documento que autoriza o início do projeto propriamente dito. Então, essas duas etapas iniciais são indispensáveis, são autorizadoras do início de um projeto propriamente dito. E o início de um projeto de estrada, ele começa com a fase de estudos. E esses estudos são 5. São os estudos topográficos, os estudos geológicos, os estudos de tráfego, os estudos geotécnicos e os hidrológicos. Fazendo um retrospecto do curso do IME, o curso de vocês já viram tudo de topografia, já viram tudo de geologia, já viram tudo sobre tráfego. Falta ver estudos geotécnicos, que nós vamos ver na segunda parte da disciplina, após a VC. E os estudos hidrológicos, vocês também já estão formados. Existe uma disciplina só de hidrologia no nosso curso. Então, reparem que vocês já receberam todas as informações relativas aos estudos preliminares, com exceção do geotécnico, que nós veremos no final do curso. Então, esses estudos são os requisitos ou a fase inicial em função dos quais serão desenvolvidos diversos projetos. E o que são os projetos? Quando se fala projeto de uma estrada, na verdade é uma coletânea de projetos, começando pelo geométrico. Tudo começa pelo projeto geométrico da estrada. Após o projeto geométrico definido, se faz o projeto de terraplenagem, que é o projeto que vai mostrar como será feita a distribuição dos volumes escavados e aterrados. Então, o projeto de terraplenagem definirá isto. Projeto de pavimentação, projeto de drenagem, das obras de arte especiais, pontes, viadutos, túneis. O projeto de desapropriação, caso o projeto passe sobre
propriedades particulares, eles terão que ser indenizados. Existe uma metodologia de projeto de desapropriação, projeto de sinalização, projeto ambiental e orçamento da obra. Então, quando se fala em projeto de uma rodovia, nós estamos falando na coletânea de projetos que consiste no projeto propriamente dito. Nós nos referimos no módulo anterior dessa publicação, que são as diretrizes básicas para a elaboração de estudos e projetos rodoviários. Nessa publicação estão definidos os conteúdos de todos esses estudos e todos esses projetos. Então, nessa publicação, ela amarra, e ela tem que ser fielmente cumprida, senão o projeto não é aprovado. Então, nessas diretrizes, aqui constam os escopos básicos, EB, escopos básicos, e as instruções de serviço, IS. Então, quando se fala o que tem que constar no estudo de tráfego, então, a instrução de serviço 201 define tudo o que tem que constar nesse estudo de tráfego, como devem ser feitos os estudos de tráfego. E assim sucessivamente, os estudos geotécnicos têm que obedecer fielmente o que está previsto na instrução de serviço 206. A mesma coisa os projetos, o projeto geométrico está definido pela instrução de serviço 208, o projeto de terraplenagem pela instrução de serviço 209. Então, não há dúvida em como se fazer cada um desses projetos. Tudo está definido nessas instruções de serviço que precisam ser religiosamente, rigorosamente cumpridas. Caso contrário, o projeto não será aprovado e retornará para o autor refazer o trabalho. A mesma coisa das etapas iniciais. O escopo básico 101 define como que se faz o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Esse Azinho é VTEA, é exatamente a parcela ambiental. Então, o escopo básico 101 trata exatamente dessas etapas iniciais. Nós não teremos tempo de detalhar cada instrução de serviço dessa, então nós recomendamos que vocês pelo menos façam uma lida, né? Apenas para se informarem como que são apresentadas essas instruções de serviço. No capítulo de estudos geotécnicos, nós vamos detalhar muito bem essa instrução de serviço 206. Já as anteriores são matéria já conhecida de vocês, vale a pena vocês darem uma olhada no conteúdo dessas instruções de serviço. Que isto aqui passa a ser a nossa Bíblia, né? A nossa Bíblia, a nossa cartilha a partir de agora. Assim, numa visão esquemática de um projeto de uma estrada, tudo começa com os estudos geológico, geotécnico, tráfego, topográfico e hidrológico, que vão permitir, então, se fazer o projeto geométrico. Então, tudo começa com o projeto geométrico da estrada. Em função do projeto geométrico, pode, então, ser realizados os estudos hidrológicos e hidráulicos das obras de arte. Claro, o projeto geométrico é que vai mostrar os locais de travessias de rios, né? A travessia de todos os talvegues. Então, somente depois do projeto geométrico é que podem ser feitos estudos hidrológicos para as obras de arte. Feito o projeto geométrico, podem ser feitos o projeto de sinalização, o projeto de pavimentação, o projeto de drenagem, o projeto de obras complementares, bueiros, muros de arrimo, cercas, etc., o projeto de pontes e viadutos, logicamente depois de receber os resultados do estudo hidrológico. Então, projeto de pontes e os viadutos poderão ser feitos em função do projeto geométrico e dos estudos hidrológicos. O projeto de passarela de pedestre, caso esteja previsto, então poderá ser feito após o projeto geométrico. A mesma coisa o projeto de terraplenagem, feito o projeto geométrico, pode-se fazer o projeto de terraplenagem, pode-se fazer o projeto de iluminação, se for o caso. Todos esses projetos, uma vez concluídos, eles darão
os quantitativos de serviço para a elaboração do orçamento. Então, esta é uma visão geral de como que funciona um projeto de estradas, mostrando que tudo começa com o projeto geométrico. Um projeto geométrico mal feito vai comprometer todos os demais. Então, daí a importância de se fazer um projeto geométrico bem feito e otimizado, de formas que todos os demais projetos assim o sigam. Antigamente, quando eu falo antigamente, até os anos 70, a metodologia de projeto de estrada era apresentada em 3 etapas. A etapa de reconhecimento, exploração e locação. Então, os livros antigos de estrada, por isso que eu digo, vocês não podem comprar ou consultar livros antigos de estrada, porque eles mostram uma metodologia ultrapassada. Então, antigamente, o projeto de estrada era apresentado nos livros antigos com as fases de reconhecimento, exploração e locação. Por que eles estão ultrapassados? Porque hoje, essa fase, principalmente de reconhecimento e exploração, elas não precisam ser feitas como antigamente, já que a gente tem hoje ferramentas tecnológicas, principalmente as imagens de satélite, que vão nos facilitar muito nessas etapas. Então, a metodologia atual de projeto de estrada, é como deve ser e está apresentado nos livros modernos, a metodologia atual de projeto de estrada apresenta, ainda em 3 fases, mas começando direto com o estudo preliminar de traçado, que vai ser objeto da próxima aula. Uma vez definido um traçado preliminar, se faz o projeto básico e em seguida o projeto executivo. Então, o projeto de estrada ele tem 2 níveis. Nós podemos fazer só o projeto básico, então algumas vezes o órgão contrata só fazer o projeto básico, outras vezes também o projeto executivo. O projeto básico é o documento que permite a definição dos quantitativos de serviço e, em consequência, um orçamento estimativo. O projeto executivo são os documentos que permitem a execução da obra, que vão permitir a execução. O projeto básico, ele atende quanto aos quantitativos e ao custo da obra. Assim, o projeto básico é definido pelo escopo básico 102 e o projeto executivo pelo escopo básico 103. O projeto básico, ele tem então apenas 2 etapas, que é o estudo preliminar de traçado e a fase de projeto básico. Entre essas 2 etapas, há necessidade de se realizar uma fase chamada de exploração. O que é isso? Ela consiste, o estudo preliminar de traçado é um trabalho de escritório, então praticamente sem necessidade de ida ao campo ainda. Então, em escritório se faz um estudo preliminar de traçado, mas em seguida há necessidade de se ir ao campo, locar no campo esse estudo preliminar, para aí sim poder fazer o projeto básico. Por uma razão muito simples, porque o estudo preliminar de traçado ele é feito numa escala, ou 1 para 50 mil, até 1 para 10 mil, que é uma escala normalmente que já se dispõe de documentos topográficos já pré-existentes. Então, ou imagens de satélite ou cartas topográficas, permite-se fazer em escritório esse estudo preliminar de traçado. Mas só que o projeto básico ele tem que ser feito na escala 1 para 2 mil, e 1 para 2 mil não existem documentos cartográficos prontos para serem utilizados. Então, este documento cartográfico vai ser uma planta topográfica do terreno, ela tem que ser obtida no campo. Então, essa fase de exploração nada mais é do que a obtenção de uma carta topográfica no campo, ou o modelo digital do terreno obtido no campo, para se fazer o projeto básico, porque isto aqui é uma exigência legal. Hoje, todos os órgãos rodoviários, independente de ser federal ou estadual, então o DENIT ou os DER, todos exigem que os projetos sejam feitos na escala 1 para 2 mil. Então,
como não existe documento cartográfico pronto nessa escala, ela tem que ser obtida no campo, de topografia de campo, que é a fase chamada de exploração. Então, um projeto básico, ele consiste, então, nessas duas etapas, sendo necessária a saída ao campo para a obtenção dessa carta topográfica na escala 1:2000. O projeto executivo, até o projeto básico é a mesma coisa, só que depois entra, então, na fase de projeto executivo, também na escala 1:2000, que nada mais é do que a elaboração de documentos que vão orientar a execução da obra. O projeto básico executivo define os parâmetros de projeto e o executivo são os documentos que permitem ao executante da obra implantar a rodovia no campo. Então, é um conjunto de documentos que o executante precisa ter para fazer a obra. Ele não altera mais o projeto básico, ele simplesmente completa, né, o projeto executivo, ele completa o projeto básico com documentos visando a execução da obra. Então, esta é uma visão geral do que consiste o projeto básico e do que consiste o projeto executivo. Em termos formais, o DENIT exige tudo, como eu disse, tudo é definido pelos escopos básicos, exige que essa fase preliminar seja o volume 1, chamado volume 1, que é em formato A4, que é um relatório de estudos preliminares, e a fase de projeto básico é em 4 volumes. O volume 1 é o relatório do projeto, em formato A4. O volume 2, o projeto básico de execução, isto aqui é em formato A3. Depois, de novo, memória justificativa, no volume 3, formato A4, e o orçamento básico da obra. Então, repare que o projeto básico de uma estrada é apresentado em 4 volumes. Volume 1, 2, 3 e 4. Com exceção do volume 2, que tem que ser em formato A3, todos os demais em formato A4, onde tudo é definido no escopo básico. O projeto executivo, ele já é apresentado em 8 volumes. Então, o volume 1, relatório do projeto, volume 2 em formato A3, projeto de execução, memória justificativa, relatório ambiental, que é chamado de 3A, volume 3A, volume 3B são os estudos geotécnicos, volume 3C são as notas de serviço, esse é o documento principal para o executante, onde ele vai receber todos os dados para locação no campo, locação topográfica. O volume 3D, que é o projeto de desapropriação, e o volume 4, que é o de orçamento. Reparem que essa numeração 3A, 3B, 3C e 3D é apenas para não alterar, né, para não ficar em conflito com a numeração dos volumes. Então, por exemplo, o volume 4 do projeto básico tem o volume 4 do projeto executivo. Então, reparem que o número de informações, o número de volumes é muito maior do projeto executivo do que no projeto básico. Quando se faz o projeto executivo, logicamente que não se precisa fazer o orçamento do projeto básico, já que vai fazer um orçamento detalhado executivo. Então, quando se faz o projeto executivo, nessa fase de projeto básico, apresenta-se apenas o volume 1, 2 e 3. Não precisa fazer o orçamento, que ele será detalhado na fase seguinte. Então, isto tudo está definido e amarrado no escopo básico, e o DENIT exige, então, a apresentação desses volumes, até a cor da capa é definido. Por exemplo, o projeto básico ele tem que ter uma capa branca, é encapado com capa branca, e o projeto executivo com capa verde. Tudo isto é padronizado. Muito bem, avançando no projeto de rodovias, vamos nos lembrar que existem duas classificações das rodovias. Eu me lembro que esta figurinha nós já comentamos na disciplina de transporte, quando nós vimos capacidade de rodovias, eu apresentei esta figurinha que vamos reapresentar porque ela será usada novamente. Então, a classificação funcional das rodovias, existe uma classificação técnica e uma classificação funcional. Essa classificação funcional, ela está apresentada no manual de projeto, no capítulo 3, que
vale a pena vocês darem uma lida com maiores detalhes, mas lembrando que as rodovias, elas são classificadas funcionalmente de acordo com a sua importância e com seu volume de tráfego. Assim, imaginando uma situação onde nós temos uma rodovia principal ligando dois polos, que podem ser duas cidades, ou duas regiões, ou dois bairros, enfim, dois polos concentradores, rodovia de grande importância. Então, este caso, essa rodovia é chamada de arterial principal, é aquela que liga dois polos. Saindo dessa rodovia arterial principal, tem as rodovias chamadas de arteriais secundárias. São aquelas rodovias que saem da arterial principal e se destinam a polos de menor importância. Então, se nós fizermos uma comparação, seria a cidade A com a cidade B, e essas rodovias arteriais estariam ligando os bairros com a rodovia arterial principal. Saindo da arterial secundária, existem as rodovias chamadas coletoras. Então, imagine uma situação em que nós já estaríamos dentro dos bairros, né? Dentro dos bairros das cidades. Repare que essas rodovias, elas vão reduzindo a classe delas, tendo em vista que o tráfego é menor. Então, são as rodovias coletoras e, finalmente, aquela rodoviazinha municipal local que chega até a origem do produto a ser transportado ou até o destino da mercadoria. Então, de maneira geral, o transporte rodoviário, ele começa numa rodovia local, que é uma ruazinha municipal dentro de um bairro, depois ela pega de maneira geral, ela pega uma rodovia coletora até ter acesso a uma arterial secundária, para aí sim chegar a uma arterial principal. Então, de maneira geral, no que se refere à função das rodovias, elas podem ser classificadas como rodovia local, coletora, arterial secundária e arterial principal. A segunda classificação, para nós em projeto geométrico, a segunda classificação vai ser uma classificação mais importante, que é a classificação técnica. Isto também nós vimos na disciplina de transporte, vamos apenas lembrar. Começando pela rodovia de classe 0. Rodovia de classe 0 são as autoestradas, são as vias expressas, né? São as autoestradas americanas, padrão americano, onde se tem controle total de acesso, ou seja, não se pode entrar nem sair nessa rodovia em qualquer lugar, então há um controle total. E só se faz rodovia autoestrada classe 0 quando há uma necessidade administrativa muito grande. Aqui no Brasil, são pouquíssimas as rodovias que podem ser enquadradas como classe 0. Eu cito sempre uma rodovia no Rio Grande do Sul, a Freeway, que o gaúcho conhece como Freeway, que é como o americano chama, que liga Porto Alegre a Osório. Então, é uma rodovia que ela tem uma única finalidade, que é o tráfego entre Porto Alegre e Osório. Ela não liga a nenhum local intermediário. Um outro local que se enquadra como freeway, como autoestrada, também é a Ponte de Niterói. A Ponte de Niterói, com seus 13 quilômetros de extensão, é uma autoestrada, é uma via expressa, já que, uma vez que se entrou na ponte, não tem como sair, não tem como ir para nenhum outro lugar. Então, é uma decisão administrativa, não tem nada a ver com o volume de tráfego, é uma decisão administrativa, né? Quando se tem dois polos que precisam ser ligados. Isto aqui no exterior, na Europa, Estados Unidos, são rodovias mais comumente encontradas. Aqui no Brasil, o que se encontra mais são rodovias da classe 1. A classe 1, que se ela for duplicada, ela recebe uma letra 1A, e não duplicada, 1B. Então, a maioria das rodovias federais no Brasil são rodovias da classe 1, que pode ser classe 1A, se ela tiver pista dupla, ou classe 1B, se for de pista simples. Essa rodovia classe 1B, ela tem que atender, ela só se justifica se atender um tráfego, horário de projeto, um volume
horário maior, superior a 200 veículos por hora ou volume médio diário superior a 1.400. Então, as rodovias classe 1, elas atendem a um tráfego superior a 200 veículos por hora ou 1.400 veículos por dia. Rodovia classe 2 são rodovias que atendem a um tráfego entre 1.700 e 1.400 veículos por dia. Classe 3, também pista sim, a partir de agora todas são pista simples, né? Só é duplicada a classe 1A. Todas as demais classes são pista simples. Então, ela visa atender a um tráfego de 300 a 700 veículos por dia. E, por último, a classe 4, que são rodovias destinadas ao tráfego de menos de 300 veículos. A diferença entre essas classes é que as características técnicas dela vão sendo menos exigentes. Então, por exemplo, uma rodovia que passe menos de 300 veículos, as curvas, os raios de curvas podem ser menores, as rampas podem ser maiores. Então, em consequência, a velocidade máxima delas é menor. Então, em consequência, a diferença de uma rodovia classe 1, 2, 3 e 4 é que a velocidade diminui. Uma rodovia classe 3 ela tem uma velocidade máxima menor que a classe 2. Por que a velocidade é menor? Porque as curvas podem ser mais fechadas, os raios menores, as rampas podem ser maiores, em consequência a velocidade diminui. Então, a capacidade de tráfego dela diminui, porque as curvas e as rampas são mais exigentes. Então, essa é a classificação técnica no Brasil. Nós, normalmente, no Brasil, estamos trabalhando mais em rodovias classe 1B ou classe 1A. Hoje se está duplicando várias rodovias federais importantes, estão em obra de duplicação e outras em obra de pavimentação. Somente na região amazônica, na região bem ao norte, é que ainda se faz alguma rodovia classe 2. Classe 3 e 4, raramente. Né? O DENIT trabalha mais em rodovia classe 1 e 2. Uma primeira análise estática do deslocamento de um veículo numa rodovia, uma análise estática simplificada, é bastante interessante e traz algumas informações bastante úteis. Vamos então simplificadamente considerar um veículo rodoviário como sendo um sólido que está subindo uma rampa ou está sendo arrastado rampa acima. Então, o desempenho desse deslocamento, o desempenho desse veículo, deve ser considerado segundo os seguintes fatores: a carga, o valor, o seu peso, o trajeto, ou seja, a inclinação da rampa, o esforço trator que está sendo feito, força F, e a resistência ao atrito. Então, o desempenho, a eficiência desse movimento depende dessas 4 grandezas: a carga, o trajeto, o esforço trator e a resistência ao atrito. Vamos fazer uma análise simplificada, estática, considerando a condição inicial de terreno plano, uma superfície horizontal, uma rodovia horizontal. Ora, se o veículo está se deslocando a velocidade constante, o equilíbrio de forças nos diz, somatório de forças no eixo do X, nos diz que o esforço trator, quando se igualar ao esforço de atrito, a força de atrito, ele entrará em movimento a velocidade constante. E a força de atrito é igual ao peso vezes o coeficiente de atrito, ou coeficiente ou resistência ao rolamento, que é o atrito entre o veículo e o pavimento. Então, esse FR é o coeficiente de atrito entre o veículo e o pavimento. Então, para a pista horizontal, haverá movimento quando F for igual a Q vezes FR. Uma observação importante é que o coeficiente de atrito de um veículo rodoviário é totalmente diferente do coeficiente de atrito de um veículo ferroviário. Esse coeficiente de atrito para rodovias, veículos sob pneus,
ele é menor, ele é da ordem de 0,01, daqui para menor. Então, o atrito entre um pneu de borracha e um pavimento rodoviário, o coeficiente de atrito é da ordem de 0,01. Já o coeficiente de atrito de uma roda de um trem com um trilho, então aço com aço, nós estamos falando aço com aço, o coeficiente de atrito é muito menor, é da ordem de 1/4 do valor do coeficiente de atrito num pneu com pavimento, ou seja, é da ordem de 0,0025. Ora, então, se nós compararmos a força motriz necessária para um veículo rodoviário em comparação com a força motriz de um veículo ferroviário, já que é Q vezes FR, então um veículo rodoviário seria 0,01 de Q e um veículo ferroviário seria 0,0025 de Q, ou seja, a força que um veículo rodoviário faz para levar a mesma carga Q é igual a 4 vezes a força que faz um veículo ferroviário. Daí se deduz a grande vantagem econômica e energética do emprego da ferrovia no transporte de carga. Um trem faz 4 vezes menos força, em consequência, energeticamente 4 vezes mais econômicos em termos de combustível do que um veículo ferroviário, tendo em vista que o atrito é muito menor. Então, para terreno horizontal, um trem faz 4 vezes menos força, ou seja, pode levar 4 vezes mais carga do que um veículo rodoviário. Vamos agora inclinar este pavimento, essa pista. Se nós inclinarmos o terreno, que é a condição normal de uma estrada, é ela estar inclinada, então a partir de agora aparece a componente de peso, aparece uma componente T de peso contra a força F. Então, agora, admitindo alfa diferente de zero, haverá movimento quando a força motriz F for igual à componente do peso paralelo à superfície mais a força de atrito NFR. A componente normal do peso é o esforço N, perpendicular, vezes o coeficiente de atrito. Então, o movimento se dará quando a força F for igual a T mais NFR. T é igual a Q seno alfa. T é igual a Q seno alfa. E o N é igual a Q cosseno alfa. Então, substituindo, fica Q seno alfa mais Q cosseno alfa vezes FR. Colocando Q cosseno alfa em evidência, nós obtemos tangente de alfa mais FR. Uma simplificação que nos ajuda no raciocínio é como nós vamos lidar com ângulos bastante pequenos, afinal a inclinação das rodovias são ângulos bastante pequenos, a gente pode admitir que o cosseno de ângulos muito pequenos é aproximadamente igual à unidade. Então, para simplificar o raciocínio, vamos admitir esse cosseno alfa igual a unidade. E vamos chamar de tangente de alfa igual a I, que é a rampa. I em porcentagem, que é como se trata normalmente em projeto, as rampas expressas em porcentagem. Assim, simplificadamente, nós podemos dizer que a força motriz nos terrenos inclinados é igual a Q que multiplica I mais FR. É igual a rampa mais o coeficiente de atrito. Vamos então fazer uma simulação para vários valores de rampa e ver como que fica a relação entre a força exercida por um veículo rodoviário dividido pela força de um veículo ferroviário. Nós já vimos que para terreno plano, nós já tínhamos feito aquela continha para terreno plano, a força de um veículo rodoviário é 0,01 de Q e o ferroviário 0,0025. Dividindo um pelo outro é igual a 4, foi a conclusão que nós fizemos no slide anterior. Aumentando-se gradativamente o valor da rampa I, então, por exemplo, uma rampa muito pequena de 0,25%,
ou uma rampa de um I de 0,0025, ou 0,25%. Ou seja, em 100 metros está subindo 0,25 centímetros, ou 0,25 metros, ou 25 centímetros em 100 metros. Uma rampa muito suave. Imagine uma pista de 100 metros de extensão, onde lá na pontinha, na extremidade, está subindo 25 centímetros. Rampa muito suave. Substituindo-se o I por este valor, 0,0025, mais o coeficiente de atrito. Se for rodovia, é 0,01, então a força fica 0,0125, que é o 0,01 mais o 0,025, então 0,125. No caso de ferrovia, o coeficiente de atrito é 0,025, com mais 0,025, dá 0,05. Dividindo um pelo outro, a força de rodovia pela força em ferrovia, esse valor dá 2,5. Então, repare, uma rampa extremamente suave, de 0,0025, fez com que a força, a vantagem da ferrovia, diminuísse significativamente. Vamos colocar uma rampa de 0,5%. Uma rampa de 0,005, ou seja, em 100 metros está subindo 50 centímetros. Em 100 metros, 50 centímetros subindo. Muito suave. Para uma rodovia, a força necessária é 0,015. Então, nós estamos somando 0,01, que é o I, mais, que é o R, mais o I, 0,05, então dá 0,015. A ferrovia, 0,025 mais 0,005, dá 0,0075. Dividindo um pelo outro, dá 2. Então, reparem, olha que a vantagem que se tinha na ferrovia num terreno plano está sendo reduzido rapidamente à medida que aumenta a rampa. E vamos mais um exemplo, uma rampa de 1%. 1%. Ou seja, em 100 metros sobe 1 metro. Em 100 metros sobe 1 metro. A força numa rodovia é de 0,02, porque é 0,01 mais 0,01, 0,02. E numa ferrovia, 0,125. Dividindo um pelo outro, esse valor dá 1,6. Ora, então, uma consequência importante a ser observado é que, por exemplo, na rodovia, quando um veículo rodoviário sobe uma rampa de 1%, o veículo rodoviário aumenta a força necessária em 100% apenas. Ou seja, dobra a força necessária para ele subir uma rampa de 100%, é o dobro do que subir uma rampa de 1%, em relação ao terreno plano. Então, um caminhão faz o dobro de força para subir uma rampa de 1%. Observemos a ferrovia agora. Uma ferrovia, quando ela sobe uma rampa de 0,0025, a ferrovia já faz o dobro de força em comparação com o terreno plano. Pegamos então o caso de 1% de rampa. 1% de rampa, o trem faz 5 vezes mais força do que em terreno plano. Então o aumento é de 400% na força de tratora necessária ao trem para ele subir uma rampa de 1%. Isso demonstra que o projeto geométrico ferroviário ele é muito mais exigente, não se pode usar rampas fortes, senão se inviabiliza totalmente a vantagem ferroviária em relação à rodovia. Então vai se perdendo essa vantagem. E, por outro lado, o rendimento do trem cai muito, o consumo energético vai aumentar muito. Então, reparem que a ferrovia é extremamente sensível à rampa. Isso vai fazer com que os projetos geométricos de ferrovia não poderão utilizar rampas acima de 1%. Já em rodovias, tranquilamente nós vamos chegar a 5%, 6% de rampa, inviável para a ferrovia. Ferrovia vai se trabalhar no máximo com rampa de 1%. Em rodovia nós vamos chegar a 5%, 6% tranquilamente. Esta primeira consideração chama bastante atenção para esse aspecto.
Quanto à velocidade, existem vários conceitos de velocidade. A velocidade de projeto de uma rodovia é função do volume de tráfego. A velocidade é função do volume de tráfego. Assim, o volume de tráfego de uma rodovia é calculado pelo produto da densidade do tráfego, número de veículos por quilômetro, vezes a velocidade em quilômetros por hora. Então, o volume de tráfego, que é medido em número de veículos por hora, ele é calculado pelo produto da densidade vezes a velocidade. Nós, em projeto, temos que decidir sobre a velocidade de projeto. E essa velocidade, existem 3 conceitos de velocidade, conceitos que a gente, inclusive, já comentou também na disciplina de transporte. Existe o conceito de velocidade diretriz, de velocidade de operação e de velocidade comercial. Chama-se velocidade diretriz a velocidade máxima que um veículo pode percorrer a rodovia, com segurança. Então, esta é a velocidade de projeto. Cada rodovia é projetada para uma velocidade diretriz, ou seja, aquela velocidade com que qualquer tipo de veículo, com que todos os veículos podem percorrer a rodovia com segurança. Chama-se velocidade de operação a velocidade máxima que os veículos podem percorrer nas condições normais de tráfego e de climáticas favoráveis. Então, muitas rodovias, por exemplo, na rodovia Dutra, BR-116, Rio-São Paulo, a velocidade de operação dela é muito mais baixa do que a velocidade diretriz. Por quê? Porque o tráfego é muito intenso. Então, as condições de tráfego impedem que os veículos trafeguem na velocidade máxima permitida. Na Dutra, por exemplo, na região que passa por Duque de Caxias, a velocidade é baixíssima, é 40, 50 km por hora. No entanto, ela é projetada para 100 km por hora. Então, a velocidade de operação é aquela velocidade máxima que o usuário consegue trafegar, considerando as condições normais de tráfego e clima favorável. É sempre menor que a velocidade diretriz. E, por último, o conceito de velocidade comercial. Chama-se velocidade comercial a velocidade média entre 2 pontos. Eu costumo dar sempre o exemplo da ligação Rio-São Paulo. Ligação Rio-São Paulo tem 400 km de distância. Um automóvel consegue fazer a viagem em 6 horas. E assim, qual a velocidade comercial desse automóvel? É 400 km dividido por 6 horas. Então dá 66 km por hora de velocidade comercial, que também, né, é menor do que a diretriz. A partir de agora, nós só lidaremos com a velocidade diretriz, que é a velocidade de projeto. Assim, a rodovia será projetada para um determinado volume de tráfego em função da velocidade de projeto, que é a velocidade diretriz. A velocidade diretriz ela é definida em norma. O manual de projeto geométrico de estradas, do DENIT, define quais são as velocidades diretrizes a serem adotadas. Ou seja, o projetista não é ele que define a velocidade diretriz de uma rodovia. A velocidade diretriz é definida em função da classe da rodovia e do tipo de terreno. Terreno plano, ondulado e montanhoso. Esses conceitos a gente também já viu na disciplina de transporte. Terreno plano, ondulado ou montanhoso. Assim, uma rodovia de classe 1, se o terreno for plano, a velocidade diretriz é 100 km por hora. Então, reparem que o projetista não tem liberdade de escolher a velocidade diretriz. Ela é imposta pelo DENIT. Se o terreno for ondulado, a velocidade é 80, e se o terreno for montanhoso, a velocidade é 60. Por que a velocidade cai? Cai porque os raios das curvas passam a ser menores e as rampas passam a ser maiores. Então, uma rodovia, ela, ao passar por um terreno ondulado ou um terreno montanhoso, as rampas serão mais fortes e as curvas serão mais fechadas, por isso que a velocidade diretriz será reduzida. Então, não cabe ao projetista definir a velocidade diretriz de uma rodovia. Ele tem que obedecer a essa tabela constante do manual de projeto geométrico. O conceito, o que é
o que é terreno plano, o que é terreno ondulado ou montanhoso, o manual não define, não existe uma definição rígida do que seja terreno plano, ondulado ou montanhoso. Existem 3 tipos de critério de definição de terreno, tipo de terreno. Começando pelo critério da AASHTO americano. A AASHTO, ela classifica o tipo de terreno através de um conceito de rampa média ponderada, que é o Rise and Fall Method. Calcula-se a rampa média, uma média ponderada das rampas, em função da extensão de cada trecho em rampa, e se essa rampa média ponderada pela extensão, der menor que 2%, ela considera, a AASHTO considera como terreno plano. Se essa rampa média ponderada der de 2 a 4,5, o terreno é classificado como ondulado. E se essa rampa média der mais de 4,5, o terreno é considerado como montanhoso. Já o critério do HCM 2010, que nós vimos na cadeira de transporte, o HCM, o Highway Capacity Manual, ele não dá números, ele dá conceitos. Então, para o HCM, um terreno é plano, é aquele que os caminhões se deslocam com a mesma velocidade dos automóveis. Então, independente da rampa, se os caminhões estão conseguindo trafegar na mesma velocidade, então o terreno é plano. O terreno é ondulado quando os veículos pesados já têm que reduzir a velocidade abaixo dos automóveis. Então, os automóveis, terreno ondulado é aquele que os automóveis trafegam a velocidades maiores do que os caminhões. E, por último, classifica-se como um terreno montanhoso aquele onde os caminhões se deslocam muito lentamente. Então, o HCM não fala em número, fala em desempenho dos veículos, que é um conceito bastante interessante funcionalmente. E um outro conceito que é usado pelo pessoal de ferrovia. Existe uma tradição no meio ferroviário que classifica um terreno plano aquele onde a rampa do terreno, não é a rampa da estrada, a rampa do terreno é menor que 8%. Então, um terreno natural, onde terreno tem uma rampa natural menos que 8%, é um terreno plano. É claro que a rampa da ferrovia será muito menor. O terreno é considerado ondulado quando terreno natural, tiver uma rampa entre 8% e 20%. E será classificado como montanhoso quando a rampa natural desse terreno for superior a 20%. Isso é um critério muito usado pelo pessoal de ferrovia. Nós, em rodovia, vamos seguir o critério do HCM, que é o critério que está se tornando bastante comum no meio rodoviário. Com isso, a gente concluiu o segundo módulo.